Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, e estou aqui para ajudá-la a facilitar o seu dia a dia através de aplicação de normas, procedimentos, requisitos legais, enfim, tudo aquilo que envolve a saúde, a segurança, a qualidade e o meio ambiente. E falando nesses temas tão importantes, hoje eu quero fazer uma relação entre dois programas: o programa de gerenciamento de riscos e o programa de controle de saúde médico ocupacional, o PCMSO. Então, fazer um bate-papo entre esses dois, dar uma entendida o que contribui, o que a gente pode fazer de um com o outro, para que você possa melhorar o seu conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo para que você possa, de fato, aplicar dentro do seu dia a dia. Nós temos aí o PCMSO, que entrou em vigor agora no janeiro de 2022, e a gente vem desenvolvendo esse programa de controle médico de saúde ocupacional. E qual é a relação dele, ou o que ele tem a ver com o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais? Tudo a ver. Para começar, vamos dar uma olhada nas diretrizes para depois eu explicar essa relação e o que um contribui para o outro. Bom, muito bem. Então aqui está a NR7, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Todo mundo já conhece aí, mas todas as revisões e o que é interessante, eu quero fazer uma ressalva aqui nesse vídeo, aqui nesse começo desse vídeo, que as normas regulamentadoras elas estão sendo atualizadas e está vindo uma coisa muito legal, aonde tem um sumário, ou seja, qual é o índice dessa norma, e aqui ele tem uma breve descrição dos itens que vão ser tratados dentro da NR. Então, nesse caso aqui, a gente tem objetivo, campo de aplicação, diretrizes, responsabilidades, planejamento, documentação, tudo isso é muito importante, fica fácil para a gente entender toda a norma, né? E depois aí os seus anexos. Mas eu quero focar nas diretrizes e responsabilidades, no item 7.3 e no item 7.4. Eu acho que está muito correlacionado com o programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, primeira coisa, né? O PCMSO é parte integrante de um conjunto amplo de iniciativas da organização no campo de saúde e segurança dos seus empregados. E ele deve estar em acordo, ele deve estar harmonizado com os dispostos nas demais NRs. E aí a gente entra com um negócio, com a relação, que é o primeiro ponto, né? Da relação do PCMSO com o PGR, porque ele fala que deve estar harmonizado com os dispostos nas demais NRs. E quais são as diretrizes? O que a gente, para que serve o programa, né? Então, primeiro, rastrear e detectar precocemente os agravos relacionados à saúde do trabalhador, detectar possíveis exposições excessivas, definir a aptidão de cada empregado para exercer as funções, subsidiar a implantação e o monitoramento da eficácia de medidas de prevenção, subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre os agravos, subsidiar decisões sobre afastamento dos empregados, emissão e notificação dos agravos relacionados ao trabalho, subsidiar o encaminhamento dos empregados à previdência, acompanhar de forma diferenciada o empregado cujo estado de saúde pode ser especialmente afetado, subsidiar a previdência social, subsidiar ações de readaptação profissional, controlar, eh, controlar da imunização ativa dos empregados relativos a riscos ocupacionais. São essas as diretrizes. E ainda deve-se incluir vigilância passiva e vigilância ativa da saúde ocupacional. E aí eu não vou entrar nos detalhes dali, mas só para a gente ter uma ideia. E quais são as responsabilidades? Garantir a elaboração efetiva de cada colaborador, né?
garantir a elaboração efetiva da implementação do PCMSO, custear do empregador, custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados e indicar ao médico do trabalho, indicar médico do trabalho responsável pelo PCMSO. Então, essas são as responsabilidades do empregador. O que eu quero trazer para vocês com tudo isso? O que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Que o PCMSO ele consegue ser efetivo a partir do momento que eu tenho, dentro desse programa tão importante, a relação com o programa de gerenciamento de risco. Essa relação vai existir porque o programa de gerenciamento de riscos identifica, como o próprio nome diz, todos os riscos envolvidos nas atividades. Ele consegue identificar quais são as atividades que têm maior significância e menor significância com relação ao perigo e ao risco dentro da empresa, dentro da atividade que está sendo desenvolvida. E a partir do momento que você identifica o risco, você avalia o risco, você consegue classificar o risco em maior significância e menor significância, e você consegue, através da higiene ocupacional, identificar quantitativamente quais são os riscos que estão acima dos limites de tolerância e dos níveis de ação, você consegue dar base para o programa de controle médico. Por quê? O médico vai olhar, o médico de segurança do trabalho, vai olhar para o seu programa de gerenciamento de risco e vai olhar as exposições dos colaboradores. E com base nessas exposições, ele vai conseguir efetivamente identificar o que e quais exames ele precisa para fazer esse monitoramento da saúde do colaborador. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é você olhar para todas aquelas diretrizes que nós acabamos de mostrar e colocar isso em prática junto com o programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, eles caminham juntos. Primeiro que eu tenho toda a base do meu reconhecimento de risco, toda a base dos meus níveis de exposição, tudo ali dentro do meu programa de gerenciamento de risco. Eu consigo identificar, inclusive, quais são os grupos homogêneos de exposição. E eu levo isso e entrego para o médico. E o médico vai olhar para aquilo e vai falar assim: ótimo, então vamos começar a fazer o acompanhamento, a identificar o que nós precisamos fazer para cada um desses colaboradores. E quando o médico, quando você vai fazer os seus exames, quando você vai lá identificar se você está apto a realizar aquela atividade ou não, não é simplesmente um exame clínico que você relata algumas patologias ou alguma coisa que está acontecendo com você, você faz ali um exame audiométrico, um exame de sangue, um raio-x. Não é só isso. É ele entender qual é a evolução da sua saúde com relação ao trabalho. Se você está em um ambiente ruidoso, qual é a sua exposição? Se você está com uma exposição acima do nível de ação, acima do limite de tolerância, e você está fazendo uso de algum equipamento de proteção individual, por exemplo, como é que você pode garantir a eficácia e saber se aquele protetor auricular está sendo realmente efetivo? Na hora que você vai fazer a audiometria individual, você vai acompanhar cada um dos trabalhadores, você vai conhecer a singularidade de cada trabalhador, o nível de sensibilidade a cada risco ocupacional. Então vejam quanto é importante um programa de controle médico. O quanto o programa de controle médico pode colaborar com o comportamento e a cultura de saúde e segurança do trabalho. Quanto ele pode ajudar o colaborador em melhorar a sua atividade. Tudo isso vai agregar e vai trazer algo importante para a empresa. Importante porque você vai reduzir o número de afastamentos, você vai reduzir o número de acidentes, afinal de contas, a gente sabe que toda exposição acima do nível de ação, ou até uma exposição acima do limite de tolerância, é uma exposição que vai causar algo para o colaborador.
seja a curto, médio ou a longo prazo, isso vai causar algo nele, e você consegue identificar as particularidades da sua organização. Eu tenho um colaborador que, de repente, ele tem uma sensibilidade ao calor. Eu não posso colocar esse trabalhador numa cozinha, não posso colocar esse trabalhador operando um forno, ou realizando uma têmpera numa peça, ou trabalhando, pensando aí no varejo, numa churrascaria, num restaurante. Não posso colocar esse trabalhador para, de repente, trabalhar numa empresa alimentícia. Então, veja como é importante conhecer a saúde de cada um dos trabalhadores que estão ali na sua empresa realizando as atividades, que são contratados e que estão ali para poder oferecer o seu 100%. Então, o programa de controle médico de saúde ocupacional vem e está intrinsecamente ligado com o programa de gerenciamento de risco. E precisamos olhar para essas diretrizes e fazer com que essas diretrizes sejam realmente aplicadas dentro da organização e não seja simplesmente um documento que você faz e você engaveta ele e aí você coloca lá ASO, um exame clínico e simplesmente você tem o ASO ali e está tudo resolvido. Não, tem todo um histórico, tem todo um acompanhamento, tem todo o desenvolvimento. Afinal de contas, é um programa, porque se não fosse um programa, não precisaria de todas essas análises que nós estamos fazendo aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês um pouquinho desse programa, fazer essa reflexão com vocês, principalmente nesse começo de ano que nós tivemos e estamos tendo aí mudanças em inúmeras normas regulamentadoras e que a gente precisa se atualizar. E a gente se atualiza dessa forma, compartilhando conhecimento, assistindo vídeo, eu aqui com vocês, fazendo esse bate-papo, para que você possa aí agregar conhecimento no seu dia a dia e conseguir aplicar, como eu falei no começo do vídeo para vocês, que esse é o meu propósito. E aproveitando, né, aqui na descrição desse vídeo, vão estar as redes sociais, as minhas redes sociais, que tem conteúdo diário para você aplicar, para você conhecer, para entender todo esse universo da segurança do trabalho, todo esse universo do meio ambiente, da qualidade, para que você possa evoluir. Sempre a questão é essa. Então, deixe o seu comentário. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, se inscreva no canal. Aproveite as redes sociais, como eu falei para você. Aproveite esse curso que eu estou deixando em destaque aqui, para aumentar o seu conhecimento. E lá no site, além desse curso em destaque, lá no site, seja no gustavovank.com.br ou no diariodotst.com.br, tem curso de aprimoramento. Dá uma olhada lá, eu sei que você tem algo ali tem um curso ali que vai te agregar e que vai fazer uma transformação na sua vida. Então aproveita. Conteúdo para você aplicar no seu dia a dia e lógico, a gente espera, ou a gente não, eu te espero no nosso próximo vídeo para nós fazermos esse bate-papo e essa